Você pode aplaudir a Jesus aí bem forte? Não, se foi para mim tá bom, mas se foi para Jesus pode ser mais forte, amém? Glória a Deus. Muito feliz de estar com você aqui hoje na conferência. Para quem não me conhece, sou de Belo Horizonte. Sou pastor da Lagoinha Savassi em Belo Horizonte. Se você não conhece, depois segue aí na sua rede social, Lagoinha_Savassi. Já estive aqui na conferência do ano retrasado e muita saudade. Muito obrigado a todos os líderes, pastor Lipão, um amigo. Você já deu um sorriso para essa pessoa que está do seu lado? Já deu? Fala com ela assim: eu já te vi bonito, mas hoje você está demais. Amém? Galera, queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Quero trazer uma mensagem nesse mesmo campo de influência que é a mídia, mas eu quero construir algo e eu preciso muito da sua atenção. Atos capítulo 18, nós vamos abordar um pouco sobre a igreja de Corinto, a partir do verso 1, acompanhe comigo a leitura aí. Diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Verso 9. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho precônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse
aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pai, nós não estamos em mais uma conferência apenas. Nós não estamos aqui numa segunda-feira como essa, porque somos religiosos ou algo do tipo. Não. Nós estamos aqui porque cremos na nossa responsabilidade como cristão diante de várias esferas. A leitura bíblica por si só já fala tanto conosco, mas cremos que essa tarde, também essa noite, o Senhor tem algo a se revelar a nós. Nosso coração está aberto e que o teu Filho Jesus receba toda a honra, toda a glória por meio dessa mensagem, em nome de Jesus. Bom, eu não sei se você conhece um pouco a história da igreja de Corinto, mas Corinto era um polo, era uma cidade estratégica. Paulo não escolheu Corinto pelo simples fato de ser apenas cheio do Espírito Santo, mas Paulo escolheu Corinto porque tudo que era falado em Corinto se espalhava. Por quê? Porque Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha 2 portos, e navios viajavam durante vários dias para chegar até Corinto. Então, uma vez que um navio chegava num porto, as pessoas, seja um navio de carga, ou seja um navio de pessoas, se eles recebessem o evangelho naquela cidade, quando eles retornassem à cidade nativa, eles levariam com eles o evangelho que eles receberam em Corinto. Corinto era uma cidade universitária. Como eu disse, era um polo estratégico para a pregação do evangelho. Paulo então chega naquela cidade e ele é recebido por um casal. Esse casal se chamava Priscila e Áquila. Paulo era construtor de tenda. É como se ele pegasse a garagem daquele casal e montasse a sua empresa. Além da empresa, Paulo reunia algumas pessoas ali para pregar o evangelho para elas. A Escritura Sagrada vai nos dizer que Paulo então começou a batizar alguns daquela cidade, como Crispo, como Galho, como várias outras pessoas que se converteram a partir da verdade que havia no coração de Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo fica 18 meses naquela cidade, estabelecendo uma liderança e uma influência diante daquela cidade. Uma influência gerada por uma verdade que havia no seu coração. Preste atenção. Toda influência é gerada por uma verdade do coração de alguém. A Bíblia vai dizer que Paulo fica 18 meses, 1 ano e 6 meses estabelecendo a igreja ali. Quando Paulo estabelece aquela igreja, tinha uma média de 6 GPs,
uma média de 100 pessoas se reunindo naquela igreja. Aquelas 100 pessoas já estavam fazendo um barulho naquela cidade, um alvoroço naquela cidade por meio da pregação do evangelho. Preste atenção, existia uma verdade e essa verdade precisava ser comunicada. A Bíblia vai dizer que aquela igreja então começa a crescer de forma saudável, exercendo o seu papel. Qual papel? Influenciando as esferas daquela sociedade. Quando dá 1 ano e 6 meses, a Bíblia vai dizer que Paulo segue a sua jornada missionária. Ele vai para Éfeso, ele vai plantar outras igrejas. E a igreja estabelecida em Corinto, ela começa a crescer e influenciar cada dia mais. Corinto era uma cidade muito promíscua por causa da deusa Afrodite. Era uma cidade muito carnal por causa também do deus Apolo. Preste atenção. Pelo fato de ser uma cidade portuária, aqueles homens que chegavam nos navios, eles ficavam meses sem ter relação sexual com as suas esposas por causa do seu trabalho de exportação em navios. Quando eles chegavam no porto, as prostitutas estavam ali se oferecendo para se deitar, para se vender, e aqueles homens então se deitavam com aquelas mulheres. Isso gerou uma cultura de muita promiscuidade naquela cidade. Talvez esse seja o porquê Paulo chega ali com uma verdade a ser comunicada. Nós só entendemos o poder da comunicação quando nós enxergamos a necessidade das pessoas ouvirem aquilo que nós já ouvimos. Paulo enxerga aquela cidade, ele vê a realidade dela, uma realidade de pecado, uma realidade de uma necessidade de Cristo Jesus, mas havia uma verdade no seu coração que precisava ser comunicada. Bom, como eu disse, ele fica 1 ano e 6 meses estabelecendo aquela igreja. Depois de um tempo, a Bíblia vai dizer que Paulo, vivendo a sua jornada missionária, ele ouve uma notícia. 10 anos depois que essa igreja foi estabelecida, Paulo ouve uma notícia dizendo que aquela igreja estava perdendo a influência que foi construída nos seus primeiros anos de igreja local. A igreja foi chamada para influenciar. Paulo recebe a notícia que a igreja já não estava mais influenciando. É quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. Abre aí comigo, 1 Coríntios capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do verso 10. A Bíblia vai dizer assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que havia divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado
nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Preste atenção. A carta que Paulo escreve à igreja de Corinto fala muito sobre a nossa relevância na mídia. Paulo ouve que a igreja perdeu a influência. A Bíblia vai dizer que Paulo escreve uma carta dizendo assim: olha, um dos maiores motivos pelo qual vocês perderam a influência é porque vocês não estão sabendo se comunicar. Eu posso dizer que o grande gargalo, o grande erro do cristão hoje é a falha de comunicação. A Bíblia vai dizer, na verdade ela não vai dizer que Paulo virou para eles e falou assim: irmãos, vocês estão comunicando errado, não. A Bíblia vai dizer que Paulo disse assim: olha, irmãos, eu suplico, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês concordem uns com os outros, que vocês aprendam a se comunicar, para que a relevância da igreja na sociedade continue. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Nós não sabemos se comunicar com as pessoas. A nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Se eu não consigo me comunicar com o meu próximo, dificilmente eu vou conseguir comunicar de forma relevante nas minhas mídias. Preste atenção, Paulo escreve uma carta à igreja, e você sabe muito bem que igreja não é esse telão, igreja não é esse teto, igreja não é esse palco, igreja sou eu e você. Paulo está dizendo assim: olha, sabe por que você não é relevante dentro da sua casa? Porque você não sabe se comunicar com seus pais, você não sabe se comunicar com seus irmãos, porque a influência está diretamente ligada à comunicação. Sabe por que os seus amigos de faculdade não se convertem em massa? Porque você não sabe se comunicar com eles, porque a influência está diretamente ligada à comunicação. Sabe por quê? Que a igreja não consegue ser relevante na sociedade, porque a igreja não sabe muitas vezes se comunicar com aquele que está lá fora. A gente tem capa de alternativo, nós temos capa de igreja americanizada, eu estou falando de uma forma geral. Mas muitos de nós continuamos com a religiosidade na nossa linguagem. Se eu não me comunico como eu devo, eu não sou influente. Nós estamos falando aqui sobre esferas da igreja em relação à sociedade. Nesses dias, Jesus está nos ensinando sobre como ser relevante. Eu venho nessa tarde dizer para você que a sua influência na sociedade está diretamente ligado como você conversa com as pessoas. Uma coisa, por exemplo, está aqui o pastor Lipão. Põe que o pastor Lipão é uma ovelha minha, um amigo. Ele fez algo que não foi legal. Não sei, ele mentiu, fez alguma coisa. Eu posso virar para ele e falar assim: olha, pastor Lipão, você é louco, irmão. Você é louco, gente igual você, eu não preciso dentro da igreja.
Mas eu posso virar para ele para tratar do mesmo assunto e falar assim: olha, Lipão, irmão, eu me lembro que há 10 anos atrás você estava, quando não tinha talvez 75% das pessoas que estão aqui, 80%, 90%, você estava cortando madeira para fazer o palco da onda. Irmão, quantas vezes eu sentei nessa cadeira, você me curou. Cara, quantas vezes você trouxe uma palavra que mudou a estrutura da minha vida. Mas, irmão, eu preciso te falar algo. Você fez uma coisa que não é legal, mas eu estou falando porque eu quero o seu bem. Eu falei a mesma coisa, mas me comuniquei de forma diferente. A minha influência na vida do Lipão, ela muda a partir do momento que eu sei me comunicar com ele. Por que a nossa mídia, irmão? Por que o nosso Instagram da igreja? Por que os nossos programas de televisão? Por que as nossas mídias, elas não são relevantes? Porque muitas vezes nós não sabemos comunicar. Paulo está dizendo assim: olha, eu ouvi notícias que vocês perderam a influência nessa cidade. Vocês estavam ganhando essa cidade para Jesus. Vocês estavam sendo relevantes. Vocês estavam fazendo um trabalho fenomenal. Mas vocês começaram a falhar na comunicação do próximo, que reflete no todo. Se eu não consigo tratar o meu próximo como Jesus me ensinou a tratar, você acha que as minhas mídias serão relevantes? Ainda que existe uma vida completamente perfeita nas nossas redes sociais, mas que ao vivo não tem nada a ver com o que a gente posta. A gente só consegue ser relevante se a gente for 100% verdadeiro. O que a gente é quando tem uma pessoa é o que a gente é quando tem 1000 pessoas. Quando tem 50 mil seguidores virtuais. Eu não consigo, por muito tempo, eu posso até começar, eu não consigo permanecer numa influência se a verdade do meu coração agora deixa de ser relevante. Por que muitas pessoas no meio gospel, elas começam muito bem, elas são elevadas, as pessoas idolatram, elas passam um período onde elas são conhecidas e se tornam famosas, e passa pouco tempo, ninguém vê mais. O evangelho mudou? Aquilo que nós comunicamos deixa de ser relevante. Se não é relevante, não tem transformação social. Paulo está dizendo assim, irmãos, olha, a vaidade entrou no coração de vocês. E aonde a vaidade está, de fato vai acontecer ruídos na comunicação. Se o seu orgulho, se a sua vaidade tomar conta de você na sua casa, os seus pais nunca vão ver você como um exemplo a ser seguido. Se você não comunicar de forma relevante dentro da sua universidade, os seus amigos da universidade nunca vai ver em você um exemplo a ser seguido. Ou seja, nós pecamos na comunicação. Por isso que reflete nas mídias. Eu tenho uma cunhada, a irmã da minha esposa, ela trabalha na Globo. E ela é uma mulher cristã, uma mulher de Deus.
E as pessoas falam assim, não, a Globo não é de Deus. Na verdade, não tem nada a ver com a instituição. O problema é das pessoas que trabalham lá. Por que nós, como cristãos, não estamos lá? Por que a gente se contenta em ser amador o resto da vida? Por que a gente não estuda o suficiente para alcançar os lugares na mídia que nós criticamos? O problema não está na instituição, como o problema não está na arte, como o problema não está na política, o problema está nos cristãos que não sabem se comunicar quando estão, e muitos nem chegam a estar por incompetência. Por quê? Porque nós não sabemos comunicar. Jesus, ele não é tão verdade no nosso coração como era na vida de Paulo, a ponto de chegar, de atrair pessoas, de comunicar uma verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você: existe uma verdade no seu coração que necessita ser comunicada. Existe um Jesus que habita em você por meio do Espírito Santo que precisa ser comunicado. Ele não é comunicado numa esfera de influência como a mídia, porque ele não está sendo nem comunicado da forma correta com o nosso vizinho. Se uma pessoa da igreja te pede uma camisa emprestada, uma blusa, uma roupa, você abre o guarda-roupa e você diz assim: pode escolher. Se o seu irmão mais novo te pede uma camisa emprestada, você briga com ele. Por que a gente dá valor mais às pessoas da igreja do que às pessoas da nossa família? Por que a gente é tão religioso a ponto de falhar de um casamento de um primo que não é crente para ir no culto, sendo que o nosso papel era estar no casamento dele, sentado numa roda de familiares que não são cristãos, comunicando uma verdade que há no seu coração? Aí, se a gente não consegue se comunicar com um familiar que não é cristão, você acha que as nossas mídias serão relevantes a ponto de gerar uma transformação em uma sociedade? Paulo está dizendo assim: olha, Corinto, olha a igreja sou eu e você, irmão. Ele está dizendo: olha, vocês não estão conseguindo concordar com vocês mesmos. Os departamentos da igreja estão entrando em atrito. Agora, se vocês não sabem se comunicar entre vocês, vocês acham que vai saber comunicar com a sociedade? Meu irmão, sinceramente, isso faz duvidar se realmente nós conhecemos a Jesus. Nós vivemos em uma geração que todo mundo quer ser youtuber, uma geração onde as nossas mídias é para a nossa glória própria. Eu não estou dizendo que isso é pecado. Eu estou dizendo que a sociedade não está disposta a seguir você. Ela está disposta a seguir Jesus. Se Jesus não é revelado por meio da minha mídia, não há transformação. Eu não estou falando que não podemos usar de um chamado de Deus. Eu tenho um discípulo youtuber, tem 7 milhões de seguidores. Uma hora dessa, ele está lá em Orlando, todo patrocinado. Mas se ele não expor a verdade que está no coração dele, vai ser uma influência que passa até o dia que ele morrer.
que permanece até o dia que ele morrer. Depois que ele morre, acabou. Leia comigo, 1 Coríntios, capítulo 26, capítulo 1, verso 26. A Bíblia vai dizer assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo o padrão humano, padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paulo ele está dizendo assim: olha, o maior motivo de vocês perderem a influência é porque há ruídos na comunicação de vocês, mas os ruídos na comunicação foram gerados porque quando vocês começaram a exercer influência, vocês atribuíram a glória a vocês mesmos, esqueceram de devolver para Ele. Por que a gente tem tantos seguidores virtuais, mas a gente não gera influência? Porque a gente esquece que aqueles seguidores não é para a nossa glória, precisa ser para a glória dele. Se tem uma coisa que Deus é especialista em cortar, é quando Ele perde o trono dele, quando Ele vê que o negócio até começou certo, mas bagunçou no meio do caminho. A motivação era certa, mas bagunçou no meio do caminho. Eu vou começar aqui um canal de YouTube para abençoar pessoas. Tem um monte de gente que precisa ser abençoada. E eu tenho certeza, porque eu quero viajar o Brasil, eu quero pegar avião, eu quero pregar o evangelho, então vou me tornar um youtuber. E começa muito bem. É discipulado, participa de um GP, não falta de culto, irmãos. É só dar uma caixa de fósforo para que a pessoa suba em cima, que ela deixa a igreja local para viver aquilo que ela atribui a ela mesma. Pastor Fabinho falou aqui, Deus não compactua com a idolatria. A Bíblia vai dizer que Paulo chegou em Atenas, ele ficou indignado em ver a idolatria daquele povo. Irmão, idolatria não é só santo, imagem de escultura, não. A maior idolatria do século é nós mesmos. O que adianta? Paulo está dizendo assim, olha, só há influência que permanece se quando você estiver no auge, você falar assim, olha, não tem a ver comigo, foi Ele quem fez. Por que as mídias não são relevantes para transformar uma sociedade? Porque é passado muito mais sobre nós do que sobre Ele. Deixa eu te dizer uma coisa, seu testemunho, ele edifica todos nós, mas ele não nos transforma. Só a palavra de Deus tem a capacidade de transformar uma pessoa. Eu
Posso falar, eu fui isso, eu fui aquilo outro, irmão, eu vou chorar, eu vou me emocionar, você vai me edificar. Mas só a palavra de Deus tem a capacidade de me transformar. Se não tem palavra, não tem influência. Entenda, estou falando de uma influência na perspectiva bíblica. Eu não estou falando de seguidores, de máscara, de fake, de capa. Eu não estou falando de fama humana. A Bíblia vai dizer assim, quem vocês eram. Paulo está dizendo assim, olha, no meio dessas milhares de pessoas que estão aqui, poucos aqui são de nobre nascimento. A maioria das pessoas que conquistaram alguma coisa aqui foi porque trabalharam, porque Deus abençoou, porque Deus abriu uma porta. A Bíblia vai dizer: quem vocês eram quando foram chamados? Poucos eram sábios segundo o padrão humano. Ele está dizendo assim, olha, desse grupo de milhares de pessoas aqui, talvez nem 10% tenham um mestrado e um doutorado para achar que é alguém. Ele está dizendo assim, poucos aqui eram sábios segundo os padrões humanos. Se você está em algum lugar, se você se considera alguém na perspectiva bíblica, a iniciativa não foi sua, partiu dele. Por que a gente conta com Jesus só no início do processo? E depois que a gente consegue caminhar com as próprias pernas, a gente deixa ele de lado. Por quê, irmãos? Eu faço parte de uma igreja. A Lagoinha hoje é o segundo maior Instagram de igreja do mundo. Preste atenção, estou falando isso para a minha glória ou para a glória da minha igreja não. Na última conferência que nós tivemos, só pelo Facebook, foi transmitido para 7 milhões de pessoas, pelo Facebook. Preste atenção, preste atenção. Todos os cultos de domingo, tem pessoas fiéis da Coreia do Norte, você tem noção disso? Talvez cava um buraco no meio do chão, arruma internet de onde não tem e assiste um culto escondido. Na Coreia do Norte tem gente que assiste o poder da mídia. Preste atenção. Mas ela só se torna relevante se a primeira placa não for a denominação ou o nome da igreja ou o nome do pregador, for Jesus Cristo, porque senão é só mais um programa de televisão, é só mais uma palestra motivacional. Irmão, de palestra motivacional o Brasil está cheio. Está cheio. Quem tem Jesus no coração, Ele é a maior motivação. Quando Paulo ele diz que aqueles irmãos perderam a influência por não saber se comunicar, Paulo não estava dizendo para que eles fossem educados. Paulo não estava falando sobre educação. Paulo estava falando sobre graça na fala, verdade sendo externada. Uma verdade de dentro para fora sendo externada a ponto de tocar alguém, a ponto do Espírito Santo convencer a pessoa da justiça, do pecado e do juízo e haver transformação genuína. De gente educada, o Brasil está cheio. Agora de gente que tem uma verdade
revelada por Jesus no coração, disposta a colocar tudo o que tem, inclusive as suas mídias, na mão de Deus, para Ele, para a glória dEle. E não vem encapar como encapa um presente dizendo, é para a glória dEle, mas na verdade a motivação é glória, é ego. Não, é para Ele, é para a glória dEle. Talvez se juntar todo o nosso Instagram aqui, de todas as pessoas que estão aqui, eu vou chutar baixo. No mínimo 5 milhões de seguidores nós temos aqui representados, no mínimo. Talvez só uma pessoa aqui já tem isso. Estou falando de quem não trabalha com isso, não é um youtuber, não é um blogueiro, uma blogueira. Olha o poder que nós temos na nossa mão. Agora, os seguidores são nossos ou são para revelar Ele? É para a gente ter 3.000 curtidas? Ou para que tenha no mínimo uma conversão? Alguém já se converteu olhando seu Instagram? Alguém aqui? Um dia eu encontrei com uma menina, 16 anos de idade. Ela falou assim: pastor, eu quero ir para a África, eu tenho um chamado missionário. E eu todo inocente falei com ela assim: que bênção, que legal, mas tem que se preparar. O que você está fazendo para se preparar e tudo? Ela: não, pastor, não estou falando que eu vou agora. No meu coração está, eu estou indo para o 3º ano, eu vou estudar ano que vem como uma louca, eu vou passar em medicina. Daqui 6 anos eu vou me formar. E eu vou me tornar uma médica. E eu vou para a África. Quantas pessoas aqui que amam essa área de mídia, que falam assim: olha, eu vou me capacitar, eu vou estudar, eu vou chegar nas grandes emissoras, ou eu vou ser um jornalista o melhor do Brasil, eu vou entrar no campo da publicidade e vou ser o melhor, eu vou fazer o meu mestrado, eu vou ser doutor na área, as pessoas vão me respeitar, para que quando eu estiver preparado, eu não seja como muitos cristãos que estão lá, vendidos por um emprego, mas por uma convicção gerada pelo próprio Deus no coração há anos antes de você exercer. Muito fácil, irmãos, a gente apontar. A carta de Paulo não era para a parede, a carta de Paulo era para pessoas. Paulo não disse que as paredes não estavam se comunicando bem. Paulo disse que a igreja, as pessoas estavam falhas na comunicação. O problema não está em coisas, o problema está em nós. O problema está na clareza de propósito, na convicção que temos no nosso coração de externar uma verdade, ainda que doa, ainda que passamos por consequências. Uma verdade que precisa ser comunicada, mas não comunicada de forma religiosa, não comunicada de forma irrelevante, mas uma comunicação cheia da graça de Deus, cheia da unção de Deus, cheia do Espírito de Deus. A influência foi perdida em Corinto por uma vaidade, por um ego. Por isso que Paulo vai dizer: para de achar que é sobre vocês.
é sobre Ele. Toda influência midiática, pessoal, em todas as esferas que a minha igreja, que a sua igreja exerce naquela sociedade, não tem a ver comigo, com o pastor Márcio, não tem a ver com o pastor Lipão, tem a ver com Jesus, tem a ver com o Espírito Santo que paira, o Espírito Santo que age, o Espírito Santo que faz, o Espírito Santo que convence. Ele só quer usar a nossa parte e deixa que Ele faz a dele. Se é para Jesus, você pode aplaudir, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez, há uns anos atrás, eu estava em crise. Eu falei, Senhor, por quê? Ele disse para mim: faz a sua parte, deixa que eu faço a minha. No meu coração veio o seguinte: a minha parte, irmão, a nossa parte é a mais fácil. A nossa parte é a mais fácil, é só colocar o que a gente tem na mão dele. É só a gente usar a nossa rede social na mão dele. É só a gente usar a nossa influência humana e colocar na mão dele. O mais difícil é Ele quem faz. É Ele que cura, é Ele que convence, é Ele que transforma. Talvez há 3 anos atrás você era perdido, você está aqui hoje. A parte mais difícil deixa com Ele. A nossa parte é a mais fácil. E o mais interessante, irmãos, eu falo isso no relacionamento pessoal e falo também no virtual, no midiático. Quando ele foi ser assunto aos céus, elevado aos céus, ele disse assim: olha, eu vou deixar 3 coisas com vocês. Primeira delas, a minha autoridade. Sobe uma pessoa aqui, por favor. Qualquer um. Vem alguém aqui. Isso. Segunda coisa, a minha mensagem. Você não precisa inventar mensagem. Eu já deixei uma. E para concluir, a terceira coisa que ele disse: olha, eu já te dei autoridade. Eu já deixei a mensagem. E eu faço uma promessa: que eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Eu não mando você ir, pode ir até ali, e não vou com você. Eu mando você ir e te acompanho. Para você, pode ser só uma frase no seu Instagram, mas para ele, é o que ele precisava para transformar a vida de alguém. Obrigado. Você não precisa mudar a mensagem. A gente não precisa inventar a nossa mídia. O conteúdo dela já existe. A autoridade vinda dele nós já temos. E a companhia dele, ele prometeu. Você está digitando, você está gravando um programa, você está fazendo uma entrevista de emprego. Ele está ali. Só Ele tem a capacidade de tirar o humano, o campo natural, e entrar no campo sobrenatural. Para a gente é só um Jesus te ama. Para o outro, com a companhia dele, é suficiente para que aquela pessoa seja salva. Ou seja, o problema não está na mídia. O problema está na nossa comunicação. O problema, sim, está na nossa comunicação. Mas a raiz da falha da nossa comunicação
é a nossa vaidade, em querer atribuir a nós o que teria que ser dele. Eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar por algumas pessoas aqui. Não sei se tem como, mas você que tem sonhos nessa área de ser relevante, de virar essa chave na sua influência, de ser uma influência a ponto de transformar uma sociedade por meio daquilo que Deus tem te dado. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Tem pessoas aqui que têm esse chamado. Isso, pode vir, pode chegar mais para cá para o meio. A comunicação está em todas as esferas de influência. Mas nessa geração contemporânea, nessa geração de hoje, a mídia fala muito alto. Ela chega onde a gente humanamente não consegue chegar. Só através da mídia, para que várias pessoas num país perseguido, que você não pode ser cristão, só por meio da mídia, Jesus alcança. Deixa eu dizer uma coisa, principalmente para vocês que estão aqui. Existe uma verdade no coração de vocês, que ela não pode ser banalizada. Não tem uma vírgula desse livro que não seja verdade. Existe uma verdade, preste atenção. Chegou a hora da gente parar de brincar com a verdade que está no nosso coração. Falo isso representando todas as esferas e trazendo para essa esfera da mídia. Ou a gente serve ele, ou a gente não serve mais ninguém. Ou tudo que é nosso é para a glória dele, ou não serve de nada. Se eu e você distanciarmos 1 centímetro hoje do que Deus espera de nós por meio da mídia, lá na frente vai ser quilômetros. Tem pessoas que começam quase certo, mas quase certo é errado da mesma forma. A motivação quase correta, mas o quase é errado da mesma forma. Mas quando a gente vê as pessoas quase certas, a gente fala assim: agora Deus levantou alguém que vai ser relevante. Mas lá na frente a gente vê que não era, porque começou com 1 centímetro de desvio, mas lá na frente está quilômetros distante da vontade de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 11, no verso 36, ele vai dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas são todas. É o seu tempo, é os seus recursos, é a sua influência, é a sua mídia, é a sua casa, é tudo, tudo é tudo. Feche os seus olhos.
Pai, eu quero orar nessa tarde por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Essa conferência, ela, só do pastor Lipão compartilhar comigo a verdade dessa conferência, eu não tenho dúvida que é um marco, não somente em Joinville ou nas cidades aqui representadas, mas em uma nação. Não se fala sobre isso nas nossas conferências, não desperta as pessoas dessa forma nos nossos eventos. Mas nesses dias o Senhor tem feito algo para marcar cada um de nós, para não nos acomodarmos simplesmente dentro das nossas igrejas, dentro da nossa realidade, mas o Senhor nos desperta a viver atos na comunicação, atos na mídia, atos no governo, atos na política. Chega, meu Pai, de fazer, é tempo de ser. Que o Senhor levante aqueles que nessa tarde precisam ser confrontados, que assim seja. Outros que precisam ser instruídos, confortados, que também assim seja. Mas que nenhuma pessoa que está aqui nessa tarde não saia daqui com o coração alinhado ao teu. Nós vamos ser homens e mulheres influenciadores por meio da mídia. A verdade que está no nosso coração será saudavelmente comunicada, da forma como te agrada, da forma como tu queres. Levante jornalistas, levante jovens de influência aqui hoje, meu Pai, que pela tua graça vão chegar em lugares aonde aonde o Lipão, aonde outros aqui não chegariam. Levanta donos de emissoras de televisão, levanta, meu Pai, pessoas aqui que fazem, mas não fazem para a glória delas mesmas, mas é algo totalmente claro e direcionado pelo Teu Espírito Santo. Assim como esse Espírito Santo conduzia a igreja de Atos, a vida de Paulo. Levanta, meu Pai, eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos, para que a partir de hoje, a partir desses dias, uma chave seja virada, a mente seja ampliada, a ótica seja mudada, a acomodação, a paralisia, a procrastinação seja anulada, mas que o Senhor levante homens e mulheres aqui com sangue no olho, com vontade de externar uma verdade, se comunicando, abrindo a sua casa, abrindo, Senhor, sendo líder de GP, sendo influentes na sua universidade. Essa é a minha oração, meu Pai, e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia.